E eu orando ao Senhor nessa manhã, o Senhor colocou 2 textos e eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, amém? Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, e depois nós vamos ler lá em 2 Samuel 6, né? Vai ser colocado aqui e eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, na minha versão, amém? Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 7 diz assim, versículo 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriades e Arim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriades e Arim, e tantos dias se passaram que se chegou a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. 2 Samuel 6, versículo 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e trouxe a cidade de Davi com alegria. Diga graças a Deus. 2 famílias, 2 casas com a mesma arca. Não vou entrar em questão sobre a arca, né? Nós temos agora, olha que chique, pastora, mestre levita, glória completa, sabendo que nada é peso, né? Quando eu vi a pastora aqui louvando, eu falei, Deus, nada é peso. Não é peso ensinar, não é peso pastorear, não é peso adorar. Então, você que está sentado, se posicione. Então, nós vemos, amados, essa arca, que não era uma coisa pequena, não era um bibelô, né? Não era algo como eu, que perco chave dia após dia, não era nada que fosse desapercebido. A arca era um caixote grande, para quem não sabe, né? Ali dentro tinha a vara de Arão, que tinha florescido no deserto, tinha tábuas das leis, tinha o maná, né? E aquela arca toda de ouro, um objeto grande, a qual a Bíblia vai falar que precisava de um carro para carregar. Então era algo que quando se passava todo mundo via. Não dava para não perceber. Não dava para aquela arca estar em algum lugar e alguém falar, nossa, cadê a arca? Alguém perdeu? Alguém sabe onde está? Não. E a palavra do Senhor diz que essa arca, que representa a presença de Deus, o próprio Deus, ali representado através daquela arca, ela chega da casa de Abinadab, fica ali por 20 anos. Abinadab, ele levanta um filho para ficar responsável em cuidar da arca durante 20 anos. E a Bíblia vai dizer que durante esse tempo, toda a casa de Israel, não só a casa de Abinadab, toda a casa de Israel lamentava ao Senhor. Como é que pode uma casa aonde o próprio Deus se faz presente? A Bíblia não conta nada, não relata nada, não há uma benção, não há um testemunho, não há nada. A única coisa que a Bíblia diz é que todas as famílias lamentavam. Ao contrário, não vou também entrar nesse, né? Por que a arca chegou lá na casa de Obed-edom? Vamos estudar a Bíblia. Mas a casa ali, quando Davi direciona a casa de Obed-edom, o levita, uma casa simples. A arca chega naquele lugar. Em apenas 3 meses, algo sobrenatural acontece naquela casa. Algo extraordinário acontece naquela casa. E quando eu estava estudando, eu lembrei, e aí eu fui
vasculhar lá no computador do Darcy, onde a gente guarda as memórias, nós fizemos uma peça de uma história que eu vou contar para você. Eu e a minha família. Nós tivemos um culto de família e toda a família tinha que apresentar algo. Como a minha família não está aqui, eu vou contar essa história. Eu não sou uma boa contadora de história, mas eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar. Essa história que nós fizemos numa peça teatral, diz que um homem, ele trabalhava numa empresa há 20 anos. Sempre foi um bom funcionário. Só que de um tempo para cá, ele começa a cair a sua produção. E ele vai caindo a produção, a ponto de seus líderes, né, a sua chefia, olhar e falar: nós precisamos dispensar esse homem, porque ele não está produzindo como antes. Para nós não é valioso que ele permaneça trabalhando na empresa, porque ele não está, né, produzindo. E esse homem, quando ele sai da empresa, ao ele ouvir isso de outros funcionários, quando ele sai, ele já começou a beber e começou a aumentar aí o seu grau de alcoolismo. Então ele sai da empresa e ele vai para o bar e começa a beber. Enquanto ele está bebendo, o Senhor, que trabalha de uma maneira espetacular, porque o nosso Deus é sábio, Deus toca num servo do Senhor. E esse servo do Senhor vai até o bar com um único propósito: anunciar o reino de Deus. Ele é obediente ao Espírito Santo, ele sai da casa dele, ele entra nesse bar, não para beber, mas para uma função de levar o reino de Deus. Quando ele entra, que ele pede um refrigerante, ele vê esse homem reclamando da vida. Que a vida dele não presta, que a casa dele é o inferno, que nada vai bem, que ele quer se matar, que ele quer matar toda a casa, que ele não é feliz. E esse servo de Deus, ao ouvir isso, fala para ele assim: olha, ô amigo, eu conheço aqui perto uma igreja, quem sabe é a Kairos. Eu conheço uma igreja e lá tem um povo que ora. E hoje vai estar uma mulher de Deus que ora lá e ela traz o céu e traz revelação sobre sua vida. E aí ele fala: eu não quero saber de crente. Não, esse negócio de igreja eu não quero saber. A minha sogra fica todo domingo na igreja. E para ser igual a minha sogra, eu não vou. Não, mas vai lá. Tem uma mulher que ela ora, e Deus fala, e Deus vai trazer a solução para isso que você está vivendo. Esse homem toma a decisão. Ele sai do bar e ele vai até a igreja. Quando ele chega na igreja, lá está a mulher limpando, não sei se é profeta ou o que ela está limpando e adorando a Deus. E ele chega alcoolizado e diz assim: ô, dona, o meu amigo, porque bêbado, qualquer um é amigo dele, né? O meu amigo falou que você fala com Deus, e Deus resolve o problema, e a minha casa tem um grande problema, e eu quero que você resolva o problema da minha casa. E ela falou: calma. Aí, não, eu quero que resolva hoje, porque se não for resolvido, eu vou matar todo mundo na minha casa, eu vou tirar a minha vida, porque minha vida não tem mais sentido, porque a minha vida está destruída. E essa mulher fala: calma, eu vou orar. E ela começa a orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, traz a revelação do que está acontecendo dentro dessa família. Traz a revelação do que está acontecendo dentro dessa casa. E ele lá, né? E ela orando. E ela fala assim para ele: o Senhor me deu a resposta. Ela falou: Deus falou com você. Falou comigo. Deus falou que na sua casa tem um grande problema. Ele fica furioso. A senhora está brincando comigo? Ele falou depois de mim: eu já falei para você que tinha um problema. Jesus chegou e falou tarde: eu já sei que na minha casa tem um problema. Então, esse Deus seu não está revelando nada. E ela fala assim: mas você não deixou eu falar qual é o problema. O problema na sua casa, dentro da sua família, é que Jesus está lá. Jesus está dentro da sua casa. E o bêbado começa a rir. Na minha casa? Jesus, aquele que passa na Globo, aquele que nasceu de Maria, virgem, aquele que curou todo mundo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, na minha casa? Olha o endereço na sua Bíblia, que esse endereço está errado. Porque a senhora conhece o inferno? Vai na minha casa, é lá. Se a senhora não conhece o inferno, vai na minha casa. Porque Jesus, eu vou te dar o CPF, você confere aí, porque na minha casa Jesus não está, não. Ela fala: tá. Jesus está na sua casa e vocês estão cometendo o maior pecado do mundo. Ele fala: o maior pecado do mundo a sua casa está cometendo. E aí ele fala: eu sabia. Aquela mulher minha é uma sem vergonha, ela está me traindo, eu vou matar ela e vou matar ele também. E acabou a situação. Ele falou: não, o problema não é só a mulher que está te traindo.
O problema é que Jesus está na sua casa. Só que Jesus está disfarçado. Ele fala, disfarçado? Como é que eu vou saber que Jesus está na minha casa? Se ele está disfarçado, como é que eu vou reconhecer? Olha, Jesus está disfarçado dentro da sua casa, dentro da sua casa, dentro da sua casa, mas ele está disfarçado em um dos que vivem com você. E vocês, enquanto não descobre qual da sua família, qual que está dentro da sua casa é Jesus, vocês continuam maltratando um e outro. Então, vocês maltratam a Jesus. Amados, cada vez que você maltrata a sua esposa, cada vez, esposa, que você maltrata o seu marido, filhos, cada vez que vocês não obedecem o seu pai e a sua mãe, vocês estão fazendo contra Jesus. Irmãs, cada vez que você usa aquele aparelhinho lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu, chamado telefone, e que tem lá, né, um símbolozinho verde, o WhatsApp, e esse grupinho que fica falando uma da outra, enquanto você estiver falando um do outro, você está falando de Jesus. Jesus está dentro da nossa casa. E qual é o problema das famílias? É o que esse homem? Jesus está disfarçado na minha casa. Está disfarçado na sua casa. É alguém da sua família. Então, aquele homem sai daquela igreja decidido a descobrir quem é Jesus. Ele saiu daquele culto, quero saber quem é Jesus. Ele chega lá, meio que tombando, aí está o filho dele na rua jogando bola. Vem para casa, entra logo que eu vou fazer uma reunião de família. Não, pai, eu quero jogar bola. Agora! Ele entra para dentro de casa e ele fala, gente, quero todo mundo aqui na sala agora. Aí, aqui a pouco veio um filho mais velho, né, todo maloqueirão. Ai, pai, já veio você encher o saco de novo. E aí vem. A filha vem lhe chamar. Pai, você fala logo que eu tenho que sair. A mulher vem. Ai, mas eu acabei de tomar uma medicação, estou deitada. O que você quer comigo? E aí aparece a sogra, batendo um bolo. Lá vem esse bêbado de novo. O que você quer encher o saco? Ele, cala a boca todo mundo. A história é que eu fui numa mulher de Deus, ela orou e ela falou que Jesus está aqui em casa. E Jesus está disfarçado. Aí o menino mais velho fala, ih, o pai está doidão. Está pior que eu. Aí fala, está disfarçado. Jesus é um de vocês. Então, quero resolver esse problema hoje. Quem é Jesus? Dá um passo para frente. A família toda? Não, vocês não entenderam. Quem é Jesus de vocês? Eu quero agora. Dê um passo para frente. E todo mundo foi sair. Pai tá doidão, pai doidão. Não, vocês têm que entender que Jesus é um de vocês. E eu quero descobrir. E todo mundo saiu, foi fazer os seus afazeres. Só que naquela casa foi anunciado Jesus. Todo mundo saiu para fazer o que estava acostumado, mas havia um nome sido pronunciado. Mesmo no momento de ignorância e sem conhecê-lo tão pessoalmente como nós. Jesus. Aquele homem senta no sofá e lá vem o filho de 12 anos. Pai, eu quero falar uma coisa para o senhor. Fala logo, menino. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Aí o pai olha, aham, você é Jesus mesmo. Dizem aí que Jesus, com 12 anos, estava lá na igreja, pregando, falando com os homens da lei. E você, 12 anos, já foi expulso, está suspenso, não sabe fazer tabuada, vive cabulando e fala palavrão. Ah, sim, você é Jesus. Sai para lá, menino. Você é Jesus o quê? Pai, se não é eu, então é o irmão mais velho. Quem sabe Jesus é meu irmão mais velho? Aí ele fala, muito bem. Jesus é o seu irmão mais velho. Aonde já se viu, está escrito na Bíblia, que Jesus aos 30 anos era vagabundo, não trabalhava? Aonde está marcado isso na Bíblia? Ah, menino, vai para lá, que Jesus é seu irmão, nada. Aí o menino vai, pensa, e o pai está lá sentado pensando também. Pai, já sei. Jesus é a mana. É a nossa irmã, é a minha irmã. Ela. Aí o pai fala, aham. Jesus é a sua irmã. Jesus andava com 12 homens, a sua irmã anda com mais de 40. Olha, as roupas que a gente via Jesus pregado na cruz é o que ela veste, só para esconder algumas coisas. Cala a boca, menino. Então tá vendo o que eu estou pensando, quem é Jesus nessa casa, quem é Jesus nessa casa? É a mãe, pai. Só pode ser a mãe. Menino, pelo amor de Deus, eu vou te dar um couro. Jesus, ele curava todas as doenças. A sua mãe tem todas as doenças. E o outro precisava de um guindaste para levantar a sua mãe na cruz. Olha o tamanho dessa mulher.
Não, não é. Ah, então só sobrou a avó. A avó, bem que pode ser, todo domingo ela está na igreja, a idade dela está quase chegando na idade de Jesus, uns 2000 anos. Pensando bem, pode ser sua avó. Então, pai, Jesus é avó. Não, não pode ser. Porque na minha Bíblia, na Bíblia dos crentes, não fala que Jesus é fofoqueiro. Sua avó passa o dia inteiro no WhatsApp falando mal dos outros. O dia inteiro. E depois fica, ai, querida. Não, não, esse não é Jesus. Naquele dia, todo mundo ouviu o pai conversando com o filho mais novo. E todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. Jesus está dentro da minha casa, só que ele está disfarçado. Jesus está disfarçado. No outro dia, esse homem levanta para trabalhar e algo acontece naquela casa, porque aonde o nome de Jesus é pronunciado, algo acontece. Quando na minha casa e na sua casa a prioridade é o nome de Jesus, algo acontece. Naquela casa o nome foi pronunciado naquele dia. E no outro dia, esse homem se levanta. Ele vai trabalhar. Na mente dele não tem mais a raiva da mulher, não tem mais a preocupação com as coisas, e ele vai com o pensamento: Jesus está na minha casa, Jesus está na minha casa. E esse pensamento de Jesus, porque nós precisamos ter uma mente renovada. E ele, com o pensamento de Jesus, ele começa a trabalhar. E ele começa a produzir. A chefia olha e fala: nossa, ele voltou a ser aquele funcionário excelente. Olha o nível de produção. Que diferença de ontem para hoje. Ele começa a produzir, porque a mente dele não está mais maquinando mal. A mente dele não está contra a esposa, não está contra os filhos, não está anunciando o inferno. Mas na mente dele tem Jesus. Aquele dia, enquanto ele está lá trabalhando e sendo reconhecido novamente, o bom funcionário, na casa dele algo também está acontecendo. A filha acorda. E quando ela acorda, ela vê o quarto bagunçado. Jovem, pega essa, hein? Quarto bagunçado, roupa jogada, sapato, guarda-roupa bagunçado. E ela pensa assim: se Jesus está em casa, se ele entrar no meu quarto, eu vou para o inferno. Jesus vai entrar e vai ver essa bagunça. Ela começa a limpar o quarto. Roupa suja no lugar, sapato tem lugar para colocar. Certo, jovens? O quarto começa a ser uma organização. Abre a janela do quarto, porque Jesus vai entrar no quarto dela e ela não quer ir para o inferno. Ela deixa, eu estou vendo o pai aqui amando. E aí começa a ter uma organização naquele quarto. Enquanto ela está arrumando o quarto, o filho mais velho chega e fala assim: ô mãe, passa essa camiseta aqui para mim. E a mãe já dá aquela bronca, né? Não, você vai sair com seus amigos, pega qualquer camiseta, eu não vou passar nada. Não, mãe. O negócio não vou sair com meus amigos, não. É que tem um parto aí, amigo meu, e ele vai mandar uns currículos e eu vou lá com ele. Mas o quê? Filho, você tá com febre? Você tá passando. Mãe, para! Passa a roupa aí que os caras vão passar e eu vou ver, porque hoje vai ter lá uma seleção e eu vou ver o emprego. Você? Vou ver o emprego. Vou te ajudar. Sei lá. Só passa a roupa. A mãe passou, o menino saiu. Enquanto o menino sai e tá essa coisa na casa, a mãe vai para a mesa, vai escolher feijão. Só que ela não tomou remédio naquele dia. As medicações ela esqueceu. E tá lá ela. E aí chega a mãe dela, falando assim: filha, pensando bem, eu passei a noite pensando sobre Jesus. Que Jesus pode estar aqui em casa. Mãe, eu também não dormi, pensando que Jesus pode estar em casa. Mãe, e se Jesus for meu marido? Filha, não pensei nisso também? Pensa no seu marido quando vocês namoravam. Era um homem bom. Você gostava dele, você se arrumava, se perfumava. Se lembra? Ele vinha aqui te buscar, aí ele vinha, trazia bombom, me cumprimentava: oi, sogra, e me abraçava. Ele não era um homem bêbado, ele não era um homem chato, briguento. Filha, quem sabe ele é Jesus? Quem sabe ele está cansado, só ele trabalhando, muito peso sobre ele. Hoje, eu vou preparar a comidinha que ele gostava quando vocês namoravam. Eu vou preparar frango quiabo. Eu vou preparar um frango quiabo porque eu sei que ele gosta. Ô, mãe, eu vou esperar meu marido que nem o dia que eu namorava com ele. Isso, filha! Quem sabe ele é Jesus? Ela entra, toma um banho, se perfuma. Viu, mulheres? Fica a dica. Quer frango quiabo? Fica a dica. Vou me arrumar, vou me perfumar porque ele vai chegar do serviço. E aí ele sai do serviço, aí ele começa a lembrar da esposa.
Puxa vida, eu sempre levava um chocolatinho. Fica a dica, marido. Eu levava um chocolatinho, uma flor. Aí ele passa lá fora, tem um menino vendendo, sabe, uma rosinha, aquela de plástico? Vou levar uma flor para ela. Vai lá e compra. E tá indo para casa levar a flor. Quando ele chega, a esposa dá um abraço. Ele, opa! Aí dá a flor para ela. A flor é de plástico, mas ela até cheira. Algo aconteceu. A sogra chega, olha, preparei a comidinha que você gosta. Senta aqui, vem comer. Aí olha assim, meio desconfiado para a sogra. Come uma colher, senhora, deixa eu ver se essa comida tá boa. Ela, menino, você tá pensando que eu tô envenenando a comida? Saber, né? Ela vai lá e experimenta. Naquele dia, a filha chega, senta na mesa. O marido senta na mesa. A sogra senta na mesa. Chega o filho mais velho. Que foi, menina? Aí a avó, lá vai a avó, né? Ô, meu filho, não fica assim, não. A avó vai orar e você vai arrumar um emprego. Não fica triste, é difícil mesmo. Não, vó. Não, assim, não é por causa disso, não. O que foi, então, que aconteceu? É que eu começo a trabalhar amanhã. Algo aconteceu. O nome de Jesus tem poder dentro de casa. A presença do Senhor tem. Algo acontece quando entra. Aí, aquela família, dia após dia, um foi pensando, ele é Jesus, eu vou tratar bem. Ela é Jesus, eu vou tratar bem. Começa a olhar a sua família. Essa pessoa que você diz que ama, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, é Jesus. E o único problema que nós estamos vivendo é isso. Jesus não está sendo reconhecido dentro de casa. Aquela casa que tinha briga, discussão, bebedeira, filhos que ficavam na rua, que não obedecia pai e mãe. Começa a haver uma mudança. Começa a diminuir o gasto com remédio. Começa a diminuir o gasto com drogas. Começa a sobrar dinheiro. E aí, o casal, que outrora as pessoas viam, marido e mulher brigando, filho o dia inteiro na rua, a vizinhança começa a ver algo diferente. Sobra dinheiro, o casal vai junto, vai fazer compra, ela vem com a sacolinha, e os vizinhos só, porque nós estamos em volta de várias testemunhas. Você quer ganhar a pessoa para Jesus? Eles estão olhando a sua casa, estão olhando a minha casa. Não é o que eu falo, é o que eu vivo, que faz com que os outros mudem. E aí as pessoas começam a olhar que aquele homem vai trabalhar e volta, mas não volta mais descer na rua bêbado. O moleque que ficava o dia inteiro na rua vai para a escola. O mais velho que ficava pelas esquinas não está mais. Sai com a mochilinha de noite, de dia e volta de noite. A menina, que era lotada de namoradinho, agora fica em casa e tem prazer em convidar as amigas para estar dentro de casa. A casa que estava velha, porque ninguém cuidava, recebe uma tinta, uma pintura. Algo acontece dia após dia após dia, e os vizinhos começam a um falar com o outro. Sabe aquele grupinho de fofoca que leva a vassoura e a mangueira para limpar? Ei, tem algo acontecendo na casa da pastora Vanilda, tem algo acontecendo na casa da presbiteriana, da presbitéria, tem algo acontecendo. Algo está acontecendo. Aí um vizinho passa para o outro, um vizinho passa para o outro. E aí aquela família que outrora estava destruída, começa a ser estruturada. E aí, eles resolvem. Um domingo pela manhã, pega a família e vem para um culto como esse. E aí, quando chega no culto, quando a mulher de Deus olha, reconhece, fala, agora eles sabem quem é Jesus. E aí, a palavra que é lida, exatamente essa. E aí, ela levanta um grande questionamento. Você que está com a sua família aqui reunida, a sua casa tem a presença do Senhor, mas a sua casa é uma casa de Abinadab? Quanto tempo você serve ao Senhor? Quanto tempo o Senhor está presente dentro do seu lar? E quanto tempo nada acontece? Mas não é assim, amado, é algo extraordinário, algo grande que as pessoas olham e vão falar, verdadeiramente essa casa serve ao Senhor. Ou as pessoas olham e falam, a sua casa é uma casa de Obed-edom. 3 meses. Nós estamos no mês de outubro. 3 meses. O Senhor pode mudar a minha história, a história da minha casa, como a história da sua casa. E Deus nem precisa dos 3 meses, só estou usando os 3 meses por causa da palavra. Sabe o que vai fazer a minha casa e a sua ser uma casa próspera? Livre de todo esse peso que nós estamos vivendo?
Porque a Bíblia diz que está tendo dias maus. Que está se levantando aí fora. E cada vez vai ficar mais forte com a vinda de Jesus se aproximando. Filhos contra pai. Pai contra filhos. Pessoas que vivem de aparência. Pessoas que com a sua boca têm matado a sua casa. Porque a nossa boca tem poder. E muitas vezes, no momento de raiva, os filhos têm lançado no mundo espiritual. Filhos, prestem atenção aqui. Tem lançado no mundo espiritual. A minha mãe é um saco, meu pai é um chato. Porque não morre, porque não some. Filhos que têm desobedecido de propósito, sabendo que você está tendo menos um dia de vida na terra. Porque a palavra diz, e filho que honra. Não está falando que o pai tem que ser bom, tem que ser rico, pode ser o pior pai e a pior mãe, mas a Bíblia diz para vocês, filhos, honre pai e mãe, para que te acrescente os dias de vida sobre a terra. E nós estamos vendo cada dia mais crianças e jovens morrendo. Por que será? Por que a vida dos nossos jovens tem sido 30 anos? Por que estão vivendo tão poucos? Falta honra dentro de casa. Falta filhos honrarem pai e mãe. Ai, não sei o que é honra. Abre o Google aí na sua Bíblia, no seu celular e vai estudar, que eu também não sei. Vou para me falar tudo, vai ficar 2 horas aqui no culto. Honra. Eu quero que os jovens que estejam aqui, ou você que tem pai e mãe vivo, qual é a honra que você está dando? O que você tem feito para honrar o seu pai e sua mãe? Você quer honrar a Deus. Como honrar a Deus que está nos céus, se você não honra seu pai e sua mãe? O que tem saído da sua boca, jovem, adolescente desta igreja? Quantas vezes você dobrou o joelho essa semana para orar pelo seu pai e pela sua mãe? Para agradecer pela vida? Pensa bem. Quanto tempo você quer viver? Você já quer ir? Pode ir, amém. Eu vou ficar mais um pouco, vou junto com a turma, porque eu gosto de bagunça. Mas quem quiser ir cedo, pode continuar vivendo essa vidinha. Eu convoco os jovens, aquele que tem pai e mãe, pague o preço, orem por eles. Maridos, como é que eu trato minha esposa? Como Cristo amou a igreja. Ah, mas antes ela tinha 40 quilos, agora ela tem 100. Não importa. Você quis essa mulher, então cuide dela. Ame ela, respeite ela. Sabe por que muitas vezes sua casa está assim? Porque você não reconhece que ela está cansada também. Ela também está sobrecarregada, não custa. Mulheres, para de querer essa mandona dentro de casa. Querer toda hora descer o cacete no marido. Ei, você é ajudadora. Quando a gente começar a aprender o que a Bíblia diz, a nossa família começa a entrar na engrenagem. Porque Jesus se faz presente. Ou você acha que quando acabar esse culto, Jesus pode entrar na sua casa? Ele pode participar da sala? Você pode ligar a televisão? Ele pode sentar na sala? Quando você entrar no seu quarto e pegar o seu celular, Jesus pode sentar do lado e participar das conversinhas que estão tendo? Ver os sites que você está vendo? Quando você senta com o seu amigo para falar da sua família, Jesus pode estar do lado? 20 anos dentro de uma casa em que o povo se lamentava. Quando o Senhor falava nisso, trouxe de novo essa memória, né, disso. Eu falei, Senhor, eu não quero a casa dos meus filhos lamentando. Tenha a tua presença. Eu tenho um neto casado, eu não quero que o meu neto, na casa do meu neto, tenha lamentações. Eu quero que eles vivam a mesma experiência sobrenatural da casa de Obed-edom. Obed-edom prosperou. De que jeito? Não sei. A Bíblia não diz, mas diz que foi algo extraordinário, porque foi passando de vizinho para vizinho, de casa em casa, ia lá o povo de carruagem, de carro, de cavalo, sei lá do quê. Só sei que isso chegou no palácio. Nos corredores do palácio só se falava da casa de Obed-edom. Sabe aquela casa simples? Sabe aquele povo simples? A presença do Senhor está lá, a arca está lá, e Deus está prosperando tudo que eles fazem. O comentário era tão grande que lá está Davi no seu trono e chega ao ouvido de Davi. Sabe a arca que você mandou lá para a casa de Obed-edom? O Senhor está prosperando ele de uma maneira sobrenatural. Quando Davi ouve isso,
O coração de Davi se alegra. E ele fala: eu vou trazer a arca para dentro do palácio. A presença volta para o palácio. E sabe o que acontece com a família do Obed-edom? Vem junto com a presença para dentro do palácio. Coisa linda. Agora eles não estão mais na casa deles. Agora Obed-edom e a sua família serve ao rei dentro do palácio. Aonde há segurança, aonde há provisão, aonde há alegria. Eu convido você nessa manhã. O pastor vai estar vindo orar pelas famílias. Eu convido nessa manhã você parar e pensar. Jesus vai continuar disfarçado? Ou você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar, verdadeiramente, é Jesus. É chatinho. O meu ali, eu falo para todo mundo, né? Meu marido antes, né? Era um tanquinho, agora essa Brastemp 15 quilos. Glória a Deus pela sua vida. Te amo, amor. A cara dele faz assim. Ei, essa pessoa. Ele também, quando me conheceu, eu tinha 45 quilos. Acredite. Agora 50 quilos a mais. Mas tudo bem. Ei, essa pessoa é Jesus. Os meus filhos são Jesus. Os meus netos são Jesus. E aí eu volto a dizer. Quando a presença de Jesus é notória dentro da sua casa. Quando na sua mesa você senta para comer, você fala, Jesus, pode sentar. Não vai ter briga. Amados, toda a família tem aqueles desavenças. Tem ou não tem? Tem. Mas tem uma coisa cotidiana. Rancor. Ira. Tem pessoas que abrem a boca e falam, minha casa é o inferno. Você não sabe o que é inferno? Você lê aqui Apocalipse, você tem noção do que é. Ei, é hora da gente abandonar o inferno e trazer o céu. Entender que Jesus faz parte da nossa família. Ele não está disfarçado. Nessa manhã Jesus fala, eu estou convosco. Eu estou dentro de vocês. Ah, mas tem falha, mas é Jesus. Ah, mas é Jesus. E como é Jesus, vai ficar perfeito, vai ser aperfeiçoado. Eu não vou perder minha casa para o inferno. Satanás não tem poder sobre o meu lar, porque ele é Jesus. Nós temos apenas 3 meses. Nós estamos aí no final de outubro. E você ainda pode viver essa grande experiência da sua casa ser a casa de Obed-edom. Os seus parentes, aqueles que moram no quintal, aqueles que moram na vizinhança, no arredor da vizinhança, vai falar, aquela casa tem alguma coisa diferente. Não é porque o meu cabelo está comprido, não é porque minha saia está comprida, não. Não é porque eu ando com a Bíblia mostrando que eu sou crente, não. O Senhor, a presença dele atrai. Aonde você passar, você vai abrir a sua boca e vai declarar cura, libertação e restauração. Mas não adianta eu ganhar lá fora e a minha casa padecer. Antes, ore pela sua casa. Filhos, orem pelos pais. Pais, orem pelos filhos. Marido e mulher, comece a orar junto. Não é fácil. Quem não tem costume de orar junto, não é fácil. Pensa que é fácil? A mulher, vamos orar. Hoje você ora junto, amanhã você não está orando mais. Ei, é junto, dá glória junto, dá aleluia junto, chora junto. Eu não sei como é que você vai fazer. Mas nessa manhã, eu quero te convidar a ter a experiência da presença de Jesus dentro da sua casa e uma mudança completa. De um Jesus que muda, de um Jesus que transforma, de um Jesus que cura, que quebra cadeias, de um Jesus que muda o homem pecador, pó da terra, a qual as pessoas olham e falam, não presta, não vai dar em nada, não vale nada. E Jesus transforma e transforma num grande pregador e que leva ao reino de Deus. Se eu não crer no Deus dessa Bíblia, na vida da minha família, não adianta eu pregar para você. Porque vai ser só falácia. A nossa batalha é pregar para vocês, mas cuidar da nossa casa, para que a presença não saia. Tem briga? Tem confusão, mas a gente resolve na hora. Na hora, vamos sentar. Por que está acontecendo isso? Parou, limpou, daqui a pouco a gente está rindo, dando risada. Ninguém dorme de mal. Na minha casa é proibido. Ninguém dorme de mal com ninguém. Porque Satanás não tem poder de permanecer dentro do meu lar. Se a gente tiver um arroz, glória. Se tiver água, aleluia. Se tiver Coca-Cola, frango, quiabo, oh, glória. Jesus está presente na minha casa e na sua.